paz do Senhor Jesus, meu amado, minha amada. Aqui é o Rodrigo trazendo mais um vídeo para você aqui no canal Ministrando a Palavra. E no vídeo de hoje eu trago uma mensagem poderosa da parte do Senhor Jesus para edificar a nossa vida e para acrescentar entendimento a todos nós que o servimos, que ouvimos a sua palavra. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho, que são as notificações, para que você seja notificado toda vez que um vídeo novo for postado. E no final do vídeo, se você gostar dessa mensagem, deixe o seu like. E se você quiser, sinta-se à vontade para deixar o seu comentário, a sua dúvida, que eu estarei respondendo o mais rápido possível. E responderei com o maior prazer, tá? Então, e o mais importante, compartilhe esse vídeo, compartilhe essa mensagem da palavra de Deus com seus amigos, com sua família, com seus grupos. Compartilhe essa mensagem, compartilhe a palavra de Deus. Amém? Então, nessa mensagem de hoje, eu quero falar sobre o voto. Você já fez um voto? Você sabe o que é um voto? Você deseja saber? Se você desejar saber mais sobre isso, continua aqui no vídeo que eu vou te explicar da forma que o Senhor me passou, tá? Então, primeiramente, o que é um voto? O voto é um tipo de promessa que a pessoa faz por algum favor da parte do Senhor, de Deus, tá? Vou repetir. Voto é um tipo de promessa que a pessoa faz por algum favor da parte de Deus, tá? A pessoa ela faz o voto, ela faz uma promessa em troca de receber um favor da parte de Deus, tá? E existem algumas regras, e justamente essas regras é o que a gente vai abordar aqui nessa mensagem de hoje, tá? Só quero lembrar de uma coisa que eu sempre falo: leia todo o contexto antes e depois de cada mensagem, de cada versículo, tá? Porque eu não vou ler todo o contexto para não estender muito o vídeo, tá? Eu vou ler somente os versículos principais para que possamos entender a mensagem, tá? Mas você aí na sua casa, você leia todo o contexto, todo o capítulo, se possível todo o livro, tá? Porque aqui a gente vai abordar algumas regras, todas as regras que eu achei em relação ao voto, eu vou estar abordando aqui, tá? E vamos lá. A primeira regra, o voto. Como o voto é como se fosse uma promessa que a pessoa faz, o que a pessoa estiver prometendo fazer deve ser algo que tenha valor para a pessoa, como se fosse um sacrifício. E também deve ser agradável a Deus, tá? Não pode ser qualquer coisa, tem que ser algo valioso, tá? Não estou falando de dinheiro, tá? Não pense que eu estou falando de dinheiro. Quando eu digo algo que tenha valor, me refiro a alguma obra, alguma coisa que você vai fazer, né? Dependendo da sua promessa, dependendo do voto que você está fazendo com Deus, tá? Porque se não for algo que tenha valor para você, Deus não vai receber, Deus não vai lhe atender, tá? E tem que ser algo agradável a Deus, tá?
Então nós vamos ver essa primeira regra aqui no livro de Levítico, no capítulo 22 e no versículo 23. Levítico, capítulo 22, versículo 23. Diz assim: Porém, boi ou gado miúdo, comprido curto de membros, poderás oferecer por oferta voluntária, mas por voto não será aceito. Tá? E no versículo 24 diz: O machucado ou moído, ou despedaçado ou cortado, não oferecereis ao Senhor. Não fareis isto na vossa terra. Tá? Então aqui nós vemos que o sacrifício, o voto, você vê que ele fala de voto no final do verso. Vou ler novamente. Porém, boi ou gado miúdo, comprido ou curto de membros, pernas, né, as patas no caso, podem ser curtas ou compridas, ou seja, um defeito, poderás oferecer por oferta voluntária somente, tá? Mas por voto não será aceito. Ou seja, se for algo defeituoso, que não tenha muito valor, que não seja muito importante, que não vai fazer muita diferença, então não pode ser votado, tá? Não será aceito se for por voto, somente se for uma oferta voluntária. Mas isso naquele tempo, naquela época, onde se ofereciam animais, tá? Aí entra a parte que tem que ser agradável a Deus, que se refere à atualidade, tá? Naquele tempo, Deus se agradava de sacrifícios de animais. Hoje, este tipo de sacrifício foi abolido, tá? Deus não recebe mais, Deus não aceita mais sacrifícios de animais, tá? Isso porque Jesus já veio e fez um sacrifício único, derramando o seu sangue na cruz do Calvário. Então ele fez um sacrifício único para perdão dos pecados, tá? Para remissão dos pecados, e não é necessário mais sacrificar animais, tá? Porque os animais eram sacrificados, entre outras coisas, para perdão dos pecados, tá? Para expiar os pecados. Então nós vemos aqui que tem que ser algo que tenha valor, que seja importante e que tem que ser agradável a Deus, tá? Então vamos ver aqui a nossa segunda regra. Deve ser cumprido o quanto antes. O voto deve ser cumprido o mais rápido possível, tá? Se possível, antes do prazo que você determinou, tá? Porque o prazo você determina de quando você vai cumprir esse voto, tá? Mas faça o possível para cumprir esse voto antes do tempo determinado, tá? Para evitar problemas, para não atrair maldição, tá? Vamos ver aqui no livro de Deuteronômio, capítulo 23, versículo 21. Deuteronômio 23, versículo 21. Diz assim, ó, versículo 21. Quando fizeres algum voto ao Senhor, teu Deus, não tardarás em cumpri-lo, porque o Senhor, teu Deus, certamente o requererá de ti, e em ti haverá pecado. Ou seja, versículo 22. Porém, abstendo-te de votar, não haverá pecado em ti. O que isso aqui está dizendo para a gente? Se você, eu vou ler de novo. Quando fizeres algum voto ao Senhor teu Deus, não tardarás em cumpri-lo, não demore, né? Você não demorará para cumpri-lo,
porque o Senhor teu Deus certamente o requererá de ti, e em ti haverá pecado, tá? Ou seja, se você demorar a passar do prazo determinado ou não cumprir a sua parte do voto que você votou, então em ti haverá pecado, tá? Ou seja, você vai atrair uma maldição desnecessária para a tua vida, tá? E no versículo 22 diz: porém, abstendo-te de votar, não haverá pecado em ti. Ou seja, ninguém é obrigado a votar, ninguém é obrigado a fazer um voto, tá? Mas se você votar, você vai ter que fazer tudo conforme você falou, tá? Que é uma regra também que a gente vai ver mais na frente, tá? Inclusive aqui no versículo 23 diz assim, ó: o que saiu dos teus lábios guardarás e cumprirás, tal como voluntariamente votaste ao Senhor teu Deus, declarando-o pela tua boca, tá? Então o voto é algo que é voluntário e é algo que você vai ter que guardar e cumprir, tá? E tudo que sair da tua boca você vai ter que cumprir, tá? Mas isso a gente vai ver na próxima regrinha. Antes eu tenho aqui uma referência acerca desta regra aqui de cumprir o quanto antes. Vamos ver aqui no livro de Eclesiastes, no capítulo 5 e o versículo 4. Eclesiastes 5, 4. Diz assim a palavra de Deus: quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo. Está dizendo a mesma coisa que em Deuteronômio. Porque não se agrada de tolos. O que votares, paga-o. Tá? Melhor é que não votes do que votares e não cumprires. Tá? Então, se você vê que você não vai poder cumprir, então não faça. Tá? Se você fizer um voto e não cumprir, você vai estar atraindo maldição para a tua vida. Versículo 6. Não consista que a tua boca faça pecar a tua carne, nem digas diante do anjo que foi erro. Por que razão se iraria Deus contra a tua voz e destruiria a obra das tuas mãos? Tá? Então, o que esse versículo 6 está ensinando pra gente? Sabe quando você está no culto e o pastor, o líder, seja quem for, chama você lá na frente, ou ainda que não chame lá na frente, ele pede para que você repita uma oração com ele, né? Uma oração de repetição, uma oração de concordância. E no meio daquela oração, ele faz um voto. E você que está repetindo, você faz o voto também, porque você está repetindo as palavras dele. Então, o que acontece? O versículo 6 diz: não consistas que a tua boca faça pecar a tua carne, e nem digas diante do anjo que foi erro. Olha, foi o pastor que falou, eu só repeti, eu não queria fazer, agora já era. Se você falou, se você pronunciou com a sua boca, tá? Mesmo que você repetindo as palavras de alguém, você falou, você pronunciou com a sua boca, então você fez o voto, tá? Então, antes de orar, antes de fazer uma oração de repetição, você tem que saber o que você vai falar, tem que prestar atenção no que você está ouvindo, para não fazer um voto que você não queira fazer, ou que você não tenha como cumprir. Já pensou se você faz uma oração de repetição e o pastor diz que no voto você vai dar tudo que você tem para Deus, vai vender a sua casa, o seu carro, e vai dar todo o valor que você receber para a obra de Deus? Já pensou se você faz isso sem
que seja algo voluntário, porque quando é algo voluntário, Deus te abençoa. Deus ele vai suprir, Deus não vai deixar faltar para você. Agora, se você fizer isso aí de forma involuntária, e pior ainda, se você não cumprir depois de feito, você vai estar atraindo maldição para a tua vida. Você é como se estivesse em pecado diante de Deus, tá? E você não cumprindo, Deus não vai te abençoar, tá bom? Então tenha isso em mente. Você tem que fazer um voto de forma consciente para não atrair maldição para a tua vida e ser atendido pelo Senhor. Então vamos ver aqui outra regra. Aqui no livro de Números, no capítulo 30. Livro de Números, capítulo 30, versículo 2. Números 30, versículo 2. Quando um homem fizer voto ao Senhor, ou fizer juramento, ligando a sua alma com obrigação, não violará a sua palavra, segundo tudo o que saiu da sua boca, fará, tá? Então, você, antes de fazer um voto, você tem que ver quais palavras você vai usar, o que você vai falar, o que você vai votar, tá? Lembrando que tem que ser algo de valor, tem que agradar a Deus, tem que ser agradável a Deus, tem que ser cumprido quanto antes, e você tem que levar todas as regras em consideração antes de fazer o voto, tá? Então vou ler novamente. Quando um homem fizer voto ao Senhor ou fizer juramento, ligando a sua alma com obrigação, não violará sua palavra. Segundo tudo que saiu da sua boca, fará. Tá? Se você falar para Deus, Senhor, eu faço um voto a Ti, vou vender tudo que eu tenho, vou vender meu carro e vou... todo o valor que for arrecadado, eu vou entregar na tua obra. Eu vou entregar numa igreja, eu vou dar como oferta, né? E você vai ter que fazer isso aí exatamente como você falou, ao pé da letra, literalmente, da forma que você falou, tá? Um voto é algo muito sério. Então, e Deus leva muito a sério um voto, tá? Então, não faça de maneira errada ou equivocada, tá bom? E depois nós vamos continuar aqui a outra regra. Vamos ver aqui, ainda aqui em Números, no capítulo 6, no versículo 2, vamos ver quem pode fazer o voto. Quem pode? Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando um homem ou mulher se tiver separado, fazendo voto de Nazireu, para separar ao Senhor, para se separar ao Senhor, tá? No caso aqui é o voto de Nazireu, mas é um voto, tá? Esse aqui é um voto um pouco diferente, que tem uma regra um pouco diferente, tá? Mas de forma geral é um voto, ou seja, pode ser feito tanto pelo homem como pela mulher, tá? Então, o voto de Nazireu, ele é um voto que tem as suas regras próprias. É como se fosse um voto, ele está na categoria de voto, né? Só que ele tem as suas regras próprias, tá? As outras regras basicamente não se aplicam nele, porque tem uma sequência de regras próprias, tá? Você pode estar lendo aqui o contexto aqui depois, e saber mais sobre isso, tá? Mas pois bem, aqui
um homem ou uma mulher pode fazer o voto, tá? Então o voto pode ser feito tanto pelo homem como pela mulher. Eu quero trazer aqui alguns exemplos de pessoas que fizeram o voto. Aqui em Gênesis, no capítulo 28 e no versículo 20, nós vemos aqui Jacó. Gênesis capítulo 28, versículo 20 diz assim: E Jacó fez um voto, dizendo: Se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor me será por Deus. E esta pedra que tem posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Tá? Olha só, Jacó, ele fez um voto, e vamos atentar às palavras que ele disse. Ele conhecia a Deus, tá? Mas ele não servia a Deus ainda. Ele não tinha a Deus por seu Deus. Ele era o Deus do seu pai. Até então, ele era o Deus de Abraão e de Isaac, somente. Ele não era o Deus de Jacó ainda. Entendeu? Ele passou a ser Deus de Jacó depois, mais à frente. Foi depois desse voto. Então Jacó fez um voto. E Jacó fez um voto dizendo: Se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço. Porque aqui ele tinha saído fugido, ele fugiu do seu irmão que estava atrás dele, porque ele enganou seu pai, recebendo o direito de primogenitura, a bênção de primogenitura, tá? Então você lê o contexto aqui que você vai ver que o Jacó, ele está fugindo do seu irmão. Por isso que ele pede para Deus guardar a ele nessa viagem que ele faz, e pede a Deus que faça ele tornar em paz para casa. E ele fala assim: E me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será por meu Deus, né? Me será por Deus. E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Tá? Então ele promete fazer três coisas. Uma, o Senhor me será por Deus. Segunda, esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus. Terceiro, de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Tá? Então ele prometeu três coisas. No caso, ele aceitar servir a Deus, ser servo de Deus, edificar a casa de Deus, né, naquele lugar ali, e devolver o dízimo de tudo que ele recebesse da parte do Senhor. Vamos ver aqui outra pessoa que fez um voto, aqui no primeiro livro de Samuel, no capítulo 1, versículo 11. E fez um voto dizendo, isso aqui foi a Ana, tá? Ana, ela fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli observou a sua boca. Porquanto Ana, no seu coração falava, só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse-lhe Eli: Até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu: Não, Senhor meu. Eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor.
não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então Eli respondeu a ela: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Tá? Então aqui Ana também fez um voto ao Senhor, tá? Ela prometeu entregar o filho dela, porque ela não podia engravidar. Ela prometeu entregar o filho dela ao Senhor, tá? Para servir ao Senhor. Vamos ver aqui agora em Números, no capítulo 21, versículo 2. Então Israel fez um voto ao Senhor, dizendo: se de fato entregares este povo na minha mão, destruirei totalmente as suas cidades. E o Senhor, pois, ouviu a voz de Israel e lhe entregou os cananeus, e os israelitas destruíram totalmente a eles e as suas cidades, e o nome daquele lugar chamou Hormá. Então aqui Israel fez um voto ao Senhor, dizendo que se de fato entregares esse povo na minha mão, eu vou destruir totalmente as suas cidades. E o Senhor ouviu a voz e deu a vitória para Israel, tá? Então ele cumpriu o que ele prometeu. Vamos ver aqui em Juízes, capítulo 11, versículo 30. Juízes, capítulo 11, versículo 30. E Jefté fez um voto ao Senhor e disse: se totalmente deres os filhos de Amon na minha mão, aquilo que, saindo da porta de minha casa, me vier ao encontro, voltando eu dos filhos de Amon em paz, ou seja, vitorioso, isso será do Senhor, e o oferecerei em holocausto. Assim Jefté passou aos filhos de Amon a combater contra eles, e o Senhor os deu na sua mão, e os feriu com grande mortandade, desde Aroer até chegar em Minite, 20 cidades, e até Abel Queramim. Assim foram subjugados os filhos de Amon diante dos filhos de Israel. Vindo, pois, Jefté a Mispá, a sua casa, eis que a sua filha lhe saiu ao encontro com adufes e com danças, e era ela a única filha. Não tinha ele outro filho nem filha. E aconteceu que, quando a viu, rasgou as suas vestes e disse: ah, filha minha, muito me abateste, e estás entre os que me turbam, porque eu abri a minha boca ao Senhor e não tornarei atrás. No versículo 36 ela disse a ele: meu pai, tu abriste a tua boca ao Senhor, faze de mim conforme o que saiu da tua boca, pois o Senhor por ti executou vingança contra os teus inimigos, os filhos de Amon. Tá? Então, aqui no contexto você pode continuar lendo, para o vídeo não ficar muito estendido, que o Jefté, ele cumpriu o voto que ele fez, ele entregou a filha dele, porém, como eu tinha dito na primeira regra, deve ser algo agradável a Deus. E Deus não se agrada de sacrifícios humanos, tá? Mesmo naquele tempo que ele aceitava sacrifícios de animais, ele não aceitava sacrifícios humanos, tá? Derramamento de sangue humano em sacrifício. Porque no versículo 31, o Jefté falou no final aqui, ó: e o oferecerei em holocausto. O holocausto é derramar sangue, né? Igual Abraão ia fazer com Isaac. Porém o Senhor não permitiu, justamente por isso. Ele não aceita sacrifícios humanos, derramamento de sangue humano para holocausto e sacrifício, tá? Mas ele cumpriu, ele entregou a filha dele para servir ao Senhor, tá? Então aqui a última regra, eu te mostrei aqui alguns exemplos, e agora eu quero te mostrar a última regra aqui em Números, no capítulo 30 e no versículo 1, tá? Então nós vamos praticamente ler o capítulo inteiro, tá, gente? Porque essa regra aqui é a única
vez, no caso, a única maneira de anular o voto, tá? Versículo 1. E falou Moisés aos cabeças das tribos dos filhos de Israel, dizendo: Esta é a palavra que o Senhor tem ordenado. Quando um homem fizer voto ao Senhor, ou fizer juramento ligando a sua alma com obrigação, não violará a sua palavra, segundo tudo que saiu da sua boca fará. Também, quando uma mulher, na sua mocidade, estando ainda na casa de seu pai, fizer voto ao Senhor, e com obrigação se ligar, o seu pai e seu pai ouvir o seu voto e a sua obrigação com que ligou a sua alma, e seu pai se calar para com ela, todos os seus votos serão válidos, e toda a obrigação com que ligou a sua alma será válida. Mas se seu pai lhe tolher no dia que tal ouvir, todos os seus votos e as suas obrigações com que tiver ligado a sua alma não serão válidos, mas o Senhor lhe perdoará porquanto seu pai lhes tolheu. O que é tolheu? É vedar, tá? Ou seja, se a filha fizer um voto e o pai daquela filha, daquela mulher, ouvir o voto, saber do voto e não falar nada, o voto dela será válido. Mas se no dia que o pai daquela mulher ouvir o voto e vedar, ó, você não vai fazer, eu não concordo com isso, então o voto será vedado. Porém, como não foi ela que anulou, que quebrou, que não cumpriu, como foi o seu pai que vedou o seu voto, então o Senhor perdoará essa mulher, tá? E outra, versículo 6, isso aqui é em relação pai e filha, somente o pai pode anular o voto da filha. E se ela for casada e for obrigada a alguns votos, ou a pronunciação dos seus lábios com que tiver ligado a sua alma, e o seu marido ouvir e se calar para com ela no dia em que o ouvir, os seus votos serão válidos, e as suas obrigações com que ligou a sua alma serão válidas. Mas se o seu marido lhe tolher ou vedar no dia em que o ouvir e anular o seu voto, a que estava obrigada, como também a pronunciação dos seus lábios com que ligou a sua alma, o Senhor lhe perdoará, tá? Então, o marido ou o pai somente podem anular o voto, tá? Da mulher ou da filha, tá? Então, é a única forma de anular o voto, ok? E no versículo 9 diz assim: no tocante ao voto da viúva ou da repudiada, divorciada, tudo com que ligar a sua alma sobre ela será válido, porque ela não tem pai, ela já é viúva, já foi casada, já foi divorciada ou é viúva, então não tem, o pai não pode anular, e como ela é viúva ou separada, ela não tem quem anule o seu voto, então tudo que ela votar será válido. Porém, se fez o voto na casa de seu marido, ou ligou a sua alma com obrigação de juramento, o seu marido ouviu e se calou para com ela e não lhe vedou, tolheu, todos os seus votos serão válidos e toda a sua obrigação com que ligou a sua alma será válida. Porém, se o seu marido los anulou no dia em que os ouviu, tudo quanto saiu dos seus lábios, quer dos seus votos, quer da obrigação da sua alma, não será válido. Seu marido los anulou e o Senhor lhe perdoará. Todo voto e todo juramento de obrigação para humilhar a alma, seu marido o confirmará ou anulará. Porém, se seu marido de dia em dia se calar inteiramente para com ela, então confirma todos os seus votos e todas as suas obrigações que estiverem sobre ela, confirmado lhes tem, porquanto se calou para com ela no dia que o ouviu. Porém, se de todo lhes anular depois que o ouviu, então ele levará a iniquidade dela. Estes são os estatutos que o Senhor ordenou a Moisés entre o marido e sua mulher, entre o pai e sua filha,
na sua mocidade em casa de seu pai, tá? A anulação do pai para a filha só vale se a filha ainda morar com o pai. Se ela morar sozinha, ele não pode anular, só vale se for na casa do pai, mas não se ela estiver visitando, e sim se ela morar, se ela habitar na mesma casa com o pai, tá? Então, somente o marido pode anular o voto da esposa e somente o pai pode anular o voto da filha que mora na sua casa. A viúva e a repudiada ou divorciada, tudo que ela votar será válido, ok? Então, essas são as regras para fazer o voto ao Senhor, tá bom? Então, qualquer dúvida que você tiver, deixe nos comentários, tá? Eu vou me despedindo por aqui. Então, esse foi mais um vídeo, mais uma mensagem da parte do Senhor Jesus. Espero que tenha abençoado a tua vida, tenha acrescentado ao teu entendimento, tá? E que o Senhor abençoe a tua vida, a tua casa, a tua família, em nome de Jesus.